Viagem ao centro da Terra. Na pequena cidade francesa de Amiens, perto de Paris, nasceu um dos escritores mais visionários de todos os tempos. Conhecido como o pai da ficção científica, ele acabou, segundo alguns, inventando o futuro. Seu nome era Júlio Verne. Há 150 anos ele escreveu histórias de aventuras e fantasias, muitas das quais são hoje fatos científicos. Seus heróis chegaram à Lua 100 anos antes da primeira tentativa real e deram a volta ao mundo em dias, numa época em que uma aventura dessas duraria meses. Em 20.000 léguas submarinas, ele imaginou um submarino que percorria os 7 mares e ficava submerso por longos períodos. Um século depois, esse sonho tornou-se realidade. Assim como a revolucionária embarcação de Júlio Verne, o primeiro submarino nuclear da Marinha Norte-Americana chamou-se Nautilus. Uma das histórias favoritas de Júlio Verne narra aventuras mais próximas de casa. Ele ficava fascinado com o que lia sobre pessoas que ousavam se aventurar por dentro da Terra por meio de túneis e cavernas. Mas se perguntava o que aconteceria se essas pessoas conseguissem chegar muito mais fundo. O conhecimento científico de Júlio Verne, aliado à sua imaginação fértil, formou a combinação perfeita em Viagem ao Centro da Terra. Quando ele estava escrevendo o livro, sabia-se muito pouco sobre o interior do planeta. Os cientistas ainda engatinhavam nessa área do conhecimento. Mas o século XIX foi uma época de grandes descobertas. Os geólogos estavam descobrindo quantas camadas de rocha haviam sido depositadas e corroídas pela erosão durante os milhões de anos do planeta. Os caçadores de fósseis começavam a montar os esqueletos de criaturas extintas. E as teorias mais recentes sobre a vida na Terra provocavam grandes discussões. Ainda temos muito o que aprender, mas as técnicas de que os cientistas dispõem atualmente eram apenas ficção científica no século XIX. Hoje recolhemos gases dos vulcões e analisamos com tanta precisão que é possível saber o que acontece lá dentro. Conquistamos os lugares mais remotos do planeta. Descobrimos seu processo de formação e como eles continuam a se modificar. E aprendemos ainda mais sobre o centro da Terra, recriando-o em laboratório. Mas mesmo assim, ainda não encontramos uma maneira de chegar até lá. No centro do planeta fica uma imensa bola de ferro, o núcleo interno. Agitando-se ao seu redor, há um núcleo externo, de ferro derretido. Depois vem o manto com sua espessura de quase 2.900 quilômetros de rochas que se movem lentamente. A superfície da Terra é a crosta onde ficam as rochas frias. Hoje o espaço sideral é a nova fronteira, mas a sua exploração também vem nos ensinando bastante sobre a Terra. Os satélites medem a gravidade, monitoram o clima e chegam até mesmo a nos revelar que o nosso planeta deu uma engordadinha de alguns centímetros, bem na cintura. Mas o que existe no interior da Terra ainda é um mistério tão grande quanto o espaço sideral.
Júlio Verne adorava as invenções tecnológicas e equipava suas aventuras com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos. Como sabia que as chamas vivas causavam explosões embaixo da Terra, ele inventou essa solução numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e a eletricidade era desconhecida fora dos laboratórios. Os heróis de Júlio Verne, na busca de um mundo subterrâneo no centro da Terra, eram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. No livro, ele não deu a seus exploradores um veículo. Eles simplesmente percorreram todo o caminho a pé. Talvez ele soubesse que construir um foguete ou submarino seria brincadeira em comparação com as máquinas necessárias para ultrapassar a crosta terrestre. Será que conseguiríamos escavar um túnel até o centro da Terra com a tecnologia de que dispomos hoje? Se conseguíssemos, nossas usinas de força não seriam mais necessárias. A energia que extrairíamos seria de graça e não geraria emissões poluentes. Poderíamos descartar o lixo tóxico nesse incinerador incandescente. Grandes quantidades de minerais estão lá, esperando para serem trazidas à superfície. Há ouro suficiente para revestir o planeta inteiro com uma camada que chegaria aos nossos joelhos. Talvez conseguíssemos construir um sistema de transporte de alta velocidade por dentro da Terra, uma espécie de metrô global. Mas não é tão fácil assim. Este túnel, que liga a Inglaterra à França, levou 5 anos para ser concluído e ele tem apenas 48 quilômetros de extensão. Até o centro da Terra são 6.370 quilômetros. Será que gostaríamos mesmo de ir até lá? Seria uma aventura muito bem-vinda para o físico da Universidade de Maryland, Dan Lathrop. Acredito que é uma ideia bem interessante para uma aventura. Eu com certeza iria se isso fosse possível. Hoje em dia, as máquinas que escavam túneis têm tanto força quanto inteligência. Escoram as paredes do túnel que estão perfurando e não param nunca. Mas quais seriam as chances, mesmo de um monstro inteligente como este, chegar ao centro da Terra? Brian Clark constrói túneis em várias partes do mundo. Haveria diferentes combinações de materiais num túnel que nos conectasse ao centro do planeta. Mas, de modo geral, começaríamos a cavar em terreno suave. Depois teríamos que passar pelas rochas internas e, à medida que nos aprofundássemos, as rochas iriam se alterando sob o efeito da temperatura. É quase certo que teríamos que usar um braço com uma extremidade cortante, uma broca de carboneto de tungstênio para triturar e esmagar a rocha. Hoje em dia, as tuneladoras mais avançadas conseguem escavar 60 centímetros por hora. Nessa velocidade, se escavássemos 24 horas por dia, seriam necessários 1000 anos para alcançarmos o centro da Terra. Teríamos que fazer com que essas máquinas trabalhassem muito mais depressa. A quantidade de rocha e terra que sairia de um túnel desses é quase inimaginável. Precisaríamos de um depósito grande o suficiente para armazenar o carregamento de 4 caminhões gigantes por hora, 100 por dia, o que ao todo significa 36 milhões de carregamentos de caminhão. Isso se cavarmos em linha reta sem angulação. Teríamos que projetar um novo tipo de veículo capaz de nos transportar por esse túnel.
Talvez uma cápsula que suportasse os extremos que encontraríamos nas profundezas da Terra. A cada quilômetro a mais de profundidade, a temperatura se eleva em 30 graus Celsius. E isso é um grande problema. A rocha fica cada vez mais mole, mais flexível, por causa das altas temperaturas. Mas esse não seria o único problema. Lá embaixo, há também uma pressão altíssima. O ambiente seria, na realidade, muito mais hostil que o espaço ou o fundo do mar. As pressões são tamanhas que não saberíamos como construir um meio de transporte que pudesse penetrar no interior do planeta sem ser esmagado. A poucos quilômetros de profundidade, a pressão se tornaria alta demais para qualquer tecnologia atual. Já sabemos um pouco sobre a construção de veículos complexos. Será que poderíamos usar alguma coisa da tecnologia espacial para nos levar ao centro da Terra? Ray Sandwick é membro da equipe de projeto de veículos espaciais no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É evidente que os maiores problemas numa viagem como essa são as pressões e temperaturas extremas. Entre os melhores materiais que temos disponíveis para suportar temperaturas tão altas estão as cerâmicas usadas no ônibus espacial, alguns compostos carbono-carbono ou qualquer material baseado no carbono. Mas é aqui que está o problema. Os materiais feitos pelo homem, como a cerâmica e os compostos de carbono, suportam o calor, mas têm pouca resistência. Já os metais são resistentes, mas a maioria derrete a temperaturas abaixo de 2.000 graus Celsius. A temperatura no núcleo da Terra é de provavelmente 5.500 graus Celsius. Precisamos de novos materiais para construir nossa cápsula ou para blindá-la. Às vezes, se o tempo é suficiente e se a exposição não for muito longa, basta um material com capacidade para absorver o calor que é recebido pelo sistema sem derreter. É mais ou menos assim que as placas de cerâmica do ônibus espacial funcionam. Elas isolam o equipamento durante a reentrada, mas se ficarem expostas àquela temperatura durante muito tempo, acabarão derretendo. O melhor material que eu conheço para suportar altas temperaturas é o diamante. Além de ser o adorno mais valioso, o diamante também é a substância mais dura que se conhece. Podemos fabricar diamantes, mas será que conseguiríamos um que fosse grande o suficiente para uma cápsula? O diamante seria com certeza o material mais forte. E também suportaria as maiores pressões. Não sabemos se seria possível construir uma nave inteira de diamante. Mas seria algo bem interessante e útil se alguém conseguisse fazer. Para que a cápsula resistisse, teria que ser resfriada continuamente. A maior dificuldade seria baixar o calor da cápsula. E só se poderia permanecer em temperaturas tão altas se fosse possível extrair o calor. Quem sabe, um dia, com algum tipo de equipamento com tubos de ânodo de carbono. Talvez uma espécie de cabo muito longo que acompanharia a cápsula até o centro. E bombearíamos algum tipo de refrigerante que desceria milhares de quilômetros, ou a distância que fosse, eliminando assim o calor. Mas sem algum tipo de resfriamento ativo, não vejo chance. O maior problema é a quantidade de tempo que a cápsula ficaria exposta ao calor extremo. Seria como tentar construir um barco para navegar no Sol, entende? Seria uma temperatura dessa magnitude. Uma vez que o calor no centro da Terra é tão grande quanto na superfície do Sol, não poderíamos sequer pensar em viver lá. A tecnologia nos levou ao espaço a 320 mil quilômetros de distância, mas conseguimos avançar somente 11 quilômetros para dentro do planeta, apenas 2% da distância até o centro. Bernie Wood é petrólogo. Ele estuda os minerais que existem abaixo da crosta e tenta recriá-los no seu laboratório. Rob van der Hilst é um sismólogo holandês. Os sismólogos obtêm imagens do interior do planeta usando ondas sonoras. Os vulcanólogos desafiam a morte nos vulcões. Recolhem amostras para geoquímicos que decifram precisamente os componentes químicos das rochas.
Tim Elliott lidera uma equipe de geoquímicos na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Nós, geoquímicos, dissolvemos as rochas e separamos os elementos que interessam. E isso nos permite tanto datar as rochas, quanto estabelecer uma espécie de impressão digital de onde elas vieram. Os vulcões são as fontes mais ricas de rochas do interior da Terra. O mais ativo de todos fica no Havaí. Este é o contato mais próximo com o centro da Terra que o ser humano teve até hoje. O vulcão Kilauea. Um lembrete do calor e do poder ocultos abaixo da superfície do nosso amistoso planeta. Este vulcão está expelindo lava há milhares de anos sem nenhuma pausa. Ele construiu sozinho essa ilha. A rocha derretida chamada magma sobe do centro da Terra e arde pela crosta. A torrente, conhecida como penacho, permite que o planeta alivie a pressão. Funciona como uma válvula de segurança. Acreditamos que o vulcanismo no Havaí é essencialmente causado pelo penacho quente que sobe para a superfície, o que ocorre porque o material no fundo do manto é aquecido pelo núcleo. A temperatura do núcleo pode ser até 2.000 graus Celsius mais quente. O aquecimento faz com que ele se torne menos denso, elevando-se consequentemente pelo manto. Uma boa analogia é a luminária tipo lava-luz, dessas que as pessoas usam em decoração. São luminárias como estas que conseguem mostrar o que está acontecendo no manto da Terra, a camada que fica entre o núcleo e a crosta. A rocha aquecida pelo núcleo sobe enquanto a que está mais fria na superfície afunda. Esse processo contínuo, conhecido como convecção, empurra o magma para a superfície até a sua erupção como lava. O Havaí é um exemplo muito especial. Lá fica o vulcão mais ativo do mundo que entra em erupção com grande frequência. E também é excepcionalmente fluido. Por isso, a lava tende a se movimentar muito rapidamente. E lá há uma grande quantidade das superfícies chamadas Pahoehoe, que é a lava acordada, que tem uma textura bonita, suave. A lava pode ser bela e construir ilhas paradisíacas. Mas ela também destrói. Raramente pode ser desviada e extermina tudo o que estiver no seu caminho. Maravilhados com as torrentes de rocha derretida que saíam dos vulcões, os primeiros geólogos estavam convencidos de que existiam imensas cavernas e espaços vazios no subterrâneo. É por isso que os exploradores de Júlio Verne percorreram túneis e cavernas até o centro da Terra. Quando o professor Lidenbrock, Axel e Hans aproximavam-se do núcleo, seu caminho foi bloqueado por um desmoronamento. Não havia outro caminho e eles então decidiram que uma explosão poderia desbloquear a passagem. Júlio Verne sabia muito bem que a rocha derretida contida no centro da Terra estava sob uma pressão imensa. Se essa pressão fosse liberada, poderia formar um vulcão. Por isso, a explosão seria um risco.
O objetivo de todo vulcanólogo é prever as erupções com precisão. Mas para recolher os dados necessários, eles têm que chegar muito perto. Tim Elliott faz seu trabalho a 13 mil quilômetros de distância. Como geoquímicos, costumamos entrar em ação depois que o material esfria e solta alguns pedaços. Para essa análise altamente sofisticada, Tim começa esmagando a lava dentro desta máquina, que poderia ter sido idealizada pelo próprio Júlio Verne. Primeiro, é preciso quebrar a lava em pequenos pedaços. Depois, ela é triturada até tornar-se um pó fino. Em seguida, o pó é cuidadosamente dissolvido em ácido fluorídrico. Ele reduz a rocha aos seus elementos químicos, que são o que interessa a Tim. A amostra de lava é aquecida e o ácido evapora de um dia para o outro. Após conseguirmos separar o elemento que queremos, levamos para o espectrômetro de massa para analisar a razão isotópica. Um determinado elemento químico é sempre o mesmo, quimicamente, não importa de onde venha. Mas sabemos hoje que os elementos podem ser fisicamente diferentes. Os núcleos de seus átomos podem ter pesos diferentes. Um espectrômetro de massa consegue distinguir essas diferenças e isso identifica para Tim o local exato do interior do planeta de onde veio a amostra. Nesta aqui, o cálcio e o titânio indicam que ela veio de bem perto do núcleo. Isso nos dá uma pista de que essa lava percorreu todo o caminho desde o limite entre o núcleo e o manto. Mas para medir precisamente a profundidade do local de onde veio a amostra, e isso eu detesto admitir, temos que recorrer aos sismólogos. Os sismólogos como Rob van der Hulst conseguem enxergar o que existe no interior da Terra sem precisar ir até lá. A sismologia é a única maneira de se explorar diretamente o interior da Terra. A teoria sísmica se desenvolveu bastante e a observação sismológica pode fornecer imagens muito mais refinadas. A sismologia é semelhante a uma varredura de ultrassom que consegue mostrar um feto dentro do útero da mãe. Essa imagem pode ser criada porque o som atravessa as várias partes do corpo em velocidades diferentes. Ao contrário desse scanner que gera seu próprio som, a sismologia depende de sons naturais que ocorrem cada 1 ou 2 minutos. O som dos tremores de terra. Não conseguimos perceber a maioria, mas eles ocorrem numa razão de cerca de 1 milhão por ano. E estão agitando nossas ideias sobre o que acontece milhares de quilômetros abaixo de nossos pés. Podemos retratar muito bem o material que desce para o núcleo. Em alguns casos, é possível ver o limite entre o manto e o núcleo. Todas essas informações nos mostram a densidade concentrada no centro da Terra e como essa densidade muda com o aumento da profundidade. A sismologia diz que o manto tem camadas de rochas com densidades diferentes. Será que a petrologia pode nos dar mais informações? Pela observação, os sismólogos medem as propriedades das ondas sísmicas enquanto elas atravessam a Terra. E os petrólogos, como eu, estão mais interessados nos detalhes práticos, nos minerais que existem lá embaixo. Os petrólogos estão interessados nas rochas, de onde elas vêm, do que são feitas e como se formam. Além de tudo isso, Bernie Wood descobriu como criar essas rochas, ou melhor dizendo, minerais. Suas criações não são muito grandes, mas são idênticas ao que existe no interior do globo terrestre. Por que será que ele faz isso? Sabemos qual é a constituição do manto porque temos amostras que são trazidas à superfície pelas erupções vulcânicas.
Agora sabemos de onde elas vêm, sabemos de que profundidade, porque os minerais contêm elementos como cálcio e alumínio, e a distribuição desses elementos nos diferentes minerais depende da pressão. E nós simulamos essa pressão. Por exemplo, submetemos uma amostra como esta a uma grande pressão e avaliamos como a composição dos minerais muda. Podemos fazer o caminho contrário para descobrir qual a profundidade exata dessa amostra. A bigorna na qual Bernie forja seus próprios minerais é feita de carboneto de tungstênio, um material tão duro que é usado para fazer brocas. Ele coloca uma pequena amostra de pedra num tubo de cerâmica, um forno em miniatura, e ela é depois emparedada. Os blocos são especialmente projetados para concentrar a força que ele vai aplicar. Dessa maneira, ele pretende imitar as pressões altíssimas que existem no interior da Terra. No decorrer de um período de 4 a 5 horas, aumentamos a força para cerca de 500 toneladas e depois aplicamos uma corrente ao forno que está no meio, elevando a temperatura para 1.700 graus Celsius. O petrólogo espera ansiosamente os resultados. Se o calor e a pressão estiverem exatos, os elementos irão se fundir, tornando-se uma cópia exata do mineral que está sendo estudado. E isso mostra de onde vem esse mineral. Neste caso, de 710 quilômetros de profundidade, onde a pressão é 250 mil vezes maior do que na superfície. O calor e a pressão anulariam nossa máquina de escavar túneis bem antes que ela chegasse ao centro da Terra. Depois de percorrer apenas 32 quilômetros de uma jornada de 6.400, ela derreteria. Mas se conseguirmos um dia solucionar esses problemas técnicos, poderá haver uma maneira de enviarmos uma cápsula para o interior da Terra. Teríamos que aproveitar a maior das forças do planeta, a migração dos continentes. A teoria da migração ou deriva dos continentes, também chamada de tectônica de placas, foi finalmente aceita pela ciência na década de 60, um século depois do nascimento de Júlio Verne. Ela diz que antes, as massas de terra estavam juntas num supercontinente que se dividiu em placas e migrou pelo globo terrestre. Mas as placas não param e em 20 milhões de anos, nosso mundo será diferente. Como continuam em movimento, elas provocam grandes estragos. E a região mais prejudicada é a do Japão. Tudo parece calmo, mas abaixo da superfície a história é diferente. A placa do Pacífico e a Ásia estão colidindo. Abaixo da superfície, a placa do Pacífico está sendo levada para baixo da Ásia, num processo chamado subdução. Isso faz com que o Japão se torne um lugar perigoso, com uma grande incidência não apenas de vulcões, mas também de terremotos. Liberando na maior parte do tempo cinzas e fumaça, os vulcões do Japão parecem tranquilos, mas não se iluda. A subdução retorce a crosta, mantém os vulcões ativos e provoca terremotos. O medo é de que o fenômeno destrua as ilhas que ele próprio criou. Tetsuro Urabe é professor na Universidade de Tóquio. Há 8 anos, um terremoto matou sua mãe e outras 6.000 pessoas. Agora ele trabalha com a previsão dos terremotos. As ilhas japonesas estão localizadas na superfície da água a oeste da Eurásia, onde a placa do Pacífico fica abaixo do Arco das Ilhas.
Esse tipo de cenário ativo causa desastres naturais, como as erupções vulcânicas e os terremotos. Em 1995, houve o terremoto Kobe, que matou cerca de 6.000 pessoas e que não era esperado. Todos os métodos sismológicos falharam e não conseguiram prevê-lo. Para prever melhor os terremotos, temos que conhecer mais a fundo suas causas. Uma cápsula projetada para viajar ao centro da Terra poderia ajudar nesse caso. Se não tivéssemos pressa, poderíamos enterrá-la na placa do Pacífico e esperar uns poucos milhões de anos. Ela terminaria embaixo do Japão, graças à migração dos continentes e à subdução. A rocha onde colocaríamos a cápsula é sólida, mas está em movimento. Isso é o que o manto faz. Ele flui muito lentamente, cerca de 1 centímetro por ano. Mas é como vidro que, se você acerta com um martelo, quebra. Essa é a causa dos terremotos. 240 quilômetros abaixo da superfície, uma placa tenta se mover contra a outra. A pressão gerada é incrível e contínua até que uma placa quebre e se solte. Por causa de sua base instável, o Japão tem uma das mais completas redes de sensores de terremotos do mundo. 1.700 escutas enterradas procuram qualquer sinal de movimento na crosta ou no manto. Os dados são transmitidos para um centro de monitoração nacional que registra os menores murmúrios. Todo tremor, por menor que seja, é mapeado em 3 dimensões. O objetivo é encontrar um padrão que ajude a prever futuros terremotos, porque o Japão está sujeito a outro, dos grandes. A expectativa é de que ele ocorra aqui, em Tóquio. Tóquio tem mais de 12 milhões de habitantes. A cada 200 anos, a região é atingida por um grande terremoto. A cidade foi construída sobre uma intersecção onde 4 das placas tectônicas do planeta se encontram. As colisões subterrâneas nunca param. Por isso o Japão é tão propenso aos terremotos e também por isso é tão difícil prevê-los. É um jogo de alto risco em que milhões de pessoas podem ficar feridas ou morrer. Os cientistas então concatenaram um plano ousado. Perfurar um buraco através das placas. É o projeto JUDGE. JUDGE quer dizer Experimento Geocientífico Japonês de Perfuração Ultraprofunda e significa perfurar um buraco de 10 quilômetros abaixo da zona de subdução. A área que o projeto JUDGE quer atingir é muito ativa. E numa profundidade de 10 quilômetros, a temperatura pode ser superior a 300 graus, o que torna a operação extremamente difícil. O mesmo vale para a nossa cápsula. Precisamos de mais tecnologia para sobreviver à pressão e à temperatura intensas. A 2.900 quilômetros de profundidade, a cápsula estaria no limite entre o núcleo e o manto. Aqui, a temperatura altíssima derreteria as placas que protegeriam a cápsula. Ela teria que ser liberada de sua proteção e se prover sozinha de energia. À frente está um núcleo de metal maciço. Por que será que há tanto metal aqui? Há 4,5 bilhões de anos, um asteroide gigante atingiu nosso planeta. O
centro de ferro do asteroide derreteu e formou um oceano de metal no centro da Terra. O núcleo externo é como um oceano subterrâneo. O ferro derretido corre como água e avoluma-se em volta do núcleo interno em tempestades. É isso que gera o magnetismo terrestre. Apenas 1% dele se propaga até a superfície, o suficiente para formar um escudo que se projeta 59 mil quilômetros e que nos protege dos raios solares e dos raios cósmicos. Às vezes podemos enxergá-lo. As auroras austral e boreal são os espetáculos criados quando fragmentos do Sol eletricamente carregados colidem com o campo magnético. Mas como é que o núcleo gera tanta energia magnética? Einstein achava que esse é um dos maiores enigmas da física. Jeremy Bloxham está tentando resolver o quebra-cabeça em Harvard. Apesar da raça humana saber da existência do campo magnético da Terra há cerca de 1000 anos, ainda não entendemos bem por que o planeta tem esse campo e por que ele muda com o tempo. A maior das questões que queremos resolver com as investigações sobre o campo magnético da Terra é como ele é gerado. Que mecanismo dá origem a um campo que persiste há pelo menos 2 bilhões de anos? Um geofísico tem uma sugestão radical. Marvin Herndon especula que no núcleo da Terra pode haver um reator nuclear natural. Um dos problemas que permanece na ciência é descobrir a fonte que gera o campo magnético terrestre. Ele duvida que lá haja apenas uma bola de ferro que está esfriando há 4 bilhões e meio de anos. Há muita energia, o suficiente para manter o campo magnético, movimentar continentes e produzir vulcões e terremotos. Marvin desconfia de que haja algo muito mais potente lá embaixo. Uma das implicações que já sugeri anteriormente é a possibilidade de que as mudanças que observamos no campo geomagnético podem ter sua origem nas mudanças da potência efetiva do reator nuclear. Será que isso explicaria as mudanças drásticas que nosso planeta já sofreu, como a extinção dos dinossauros? Será que o derretimento das calotas glaciais foi causado por uma onda de calor vinda de um núcleo que seria como um reator? Porque, ao contrário de um núcleo de ferro, um reator poderia flutuar. Um reator nuclear pode se desligar e se reiniciar. Sua potência pode variar ou permanecer constante. As ideias de Marvin Herndon são controversas. Poucos concordam com sua teoria e o debate continua. Mas há uma coisa que não se discute. O campo magnético está mudando. E as medições mostram que isso vem acontecendo há algum tempo. Muitas técnicas podem ser usadas para avaliarmos como o campo magnético está mudando. Temos métodos modernos com espaçonaves que estão em órbita especificamente para medir o campo magnético. Temos observatórios magnéticos instalados em vários pontos do mundo que medem continuamente o campo. Mas essas medições só nos mostram o que está acontecendo numa escala temporal de décadas ou talvez um século nos observatórios que funcionam há mais tempo. Mas o campo está mudando em escalas temporais muito mais longas, de forma que precisamos encontrar uma maneira de descobrir como esse campo se altera no decorrer dos séculos. Felizmente, os navegadores sempre dependeram do campo magnético e aprendemos muito sobre suas variações através de seus mapas. As mudanças continuam. Atualmente, o norte magnético está saindo do Canadá em direção ao Oceano Ártico, numa velocidade regular de 16 km por ano. Mas uma coisa é saber que os polos estão se movimentando, outra é saber por quê. O núcleo da Terra é feito de ferro líquido, pelo menos em sua maior parte. E os movimentos desse ferro que conduz eletricidade podem criar o que chamamos de dínamo.
No entanto, os detalhes de como esse processo funciona ainda são pouco conhecidos. Para fazer maiores descobertas, uma equipe da Universidade de Maryland está tentando construir uma réplica do núcleo terrestre em laboratório. Estamos montando uma sequência de experimentos cada vez maiores e mais potentes para tentar chegar aos mesmos parâmetros da parte exterior do núcleo e descobrir como a Terra gera seu campo magnético. Há 3 questões principais que tentamos entender com estes experimentos. Queremos saber a intensidade do campo magnético do planeta. Também entender o que provoca e conseguir prevê-lo. E, finalmente, queremos saber quais são os limites de se ter um dínamo no planeta. Por que a Terra tem um dínamo e Vênus não tem? Preparando para 10 RPS. Pronto. No coração do dínamo de Dan Lathrop, há uma esfera cheia de sódio quente. O sódio se comporta eletricamente como o ferro, mas é 1000 graus mais frio. Uma hélice cria uma turbulência que se acredita que seja causada pela rotação da Terra. Até agora não se conseguiu gerar uma quantidade significativa de magnetismo, mas verificou-se que pequenas mudanças na velocidade e na temperatura afetam significativamente o campo magnético. Verifique se tem vazamentos. Não vi nenhum até agora. Tudo bem. Vou continuar. O próximo passo é construir um modelo maior. Afinal, o núcleo da Terra tem mais de 6.900 quilômetros de diâmetro. Com base nos resultados do modelo que estamos usando e que é mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, estamos planejando um sistema muito maior que teria uma esfera cheia de sódio líquido de 3 metros de diâmetro. Seriam cerca de 15 toneladas de metal, mas funcionaria do mesmo modo que os experimentos que já existem. Os parâmetros, porém, ficariam muito mais próximos aos que existem no interior do planeta. A cápsula que produzimos em viagem ao centro da Terra está por conta própria depois de pegar carona nas rochas. Ela está atravessando 2.400 quilômetros do núcleo externo, que é líquido. Os sensores mostram que agora as coisas vão ficar mais difíceis. A cápsula precisa perfurar o núcleo interno, que é sólido. Por causa da pressão 4 milhões de vezes maior do que na superfície, tudo aqui é sólido. E 1 bilhão de amperes de eletricidade ondulam entre as camadas do núcleo. Este será o final da jornada, o centro da Terra. O único lugar do planeta onde não há gravidade. Mas para nós, assim como para Júlio Verne, a viagem vai continuar na esfera da fantasia. A influência do escritor foi imensa. Ele impulsionou gerações de jovens leitores a fazerem carreira em ciência, engenharia e exploração e inspirou os inventores do submarino, do helicóptero e do rádio. A aventura de Júlio Verne conduziu o professor Lidenbrock, Axel e Hans numa viagem incrível. Era uma fantasia, mas como todos os romances do escritor, foi baseada nos fatos científicos mais recentes. Naquela época, as escolas ainda não ensinavam ciências. Os livros de Júlio Verne foram usados para preencher essa lacuna. No fim de sua jornada, ele trouxe seus personagens de volta, relativamente sãos e salvos, através da erupção de um vulcão no Mediterrâneo. É
exatamente dessa maneira que a Terra se recicla. As correntes de convecção do manto carregam a rocha para aberturas vulcânicas onde elas são jogadas para a superfície. Se Júlio Verne estivesse escrevendo hoje em dia, é provável que enviasse seus exploradores ao centro da Terra num veículo, como fez na maior parte de suas histórias. Mesmo hoje, no século XXI, a tecnologia ainda precisa percorrer um longo caminho para realizar este sonho. Júlio Verne disse uma vez que sua mente estava cheia de ideias improváveis, mas que qualquer coisa que um homem pode imaginar, outros poderão realizar. Se ele estiver certo, um dia seremos capazes de fazer uma viagem ao centro da Terra. Versão brasileira. DPM Santos. Na segunda metade do século XIX, um dos autores mais visionários de todos os tempos vivia na cidade de Amiens, perto de Paris, na França. Hoje, Júlio Verne é mundialmente aclamado como o pai da ficção científica. Alguns chegam a acreditar que ele não só previu o futuro, mas que o inventou. Suas histórias épicas são misturas estimulantes de aventura e ficção científica, principalmente Viagem ao Centro da Terra. Os heróis de Júlio Verne que exploraram o mundo subterrâneo foram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. Os escritos de Júlio Verne eram tão incríveis há 150 anos quanto a ficção científica é agora. E muito do que ele escreveu tornou-se realidade, tornou-se fato científico. Em seu livro, Da Terra à Lua, ele previu uma viagem pelo espaço com excepcional precisão. A plataforma de lançamento de seu foguete ficava a apenas 150 quilômetros do que hoje é o Cabo Canaveral. E sua espaçonave mergulhou no Pacífico a menos de 5 quilômetros do local onde a Apollo 9 caiu, só que um século antes. Estamos conquistando o espaço desde a época de Júlio Verne, mas para chegar ao centro da Terra ainda temos um longo caminho a percorrer.
Quase toda criança já imaginou cavar um buraco no chão e sair do outro lado do mundo. Se pudéssemos fazer isso, onde sairíamos? Se a pessoa estivesse na Espanha, iria diretamente à Nova Zelândia. Da Argentina, sairia na China. E de Miami, chegaria a Perth, na Austrália. Se esses túneis fossem reais, poderíamos entrar num deles e deixar que a gravidade cumprisse seu papel. A gravidade faria com que acelerássemos até o centro. E depois começaríamos a desacelerar até sair do outro lado, percorrendo uma distância de quase 13 mil quilômetros. O que encontraríamos se pudéssemos escavar um buraco assim? No centro da Terra há uma bola de ferro maciço conhecida como núcleo. A parte externa, feita de ferro derretido, se mexe à sua volta. Depois vem o manto, uma camada de rocha quente de 2.900 quilômetros de espessura que se move lentamente. Já a crosta onde vivemos é fina e é dividida em pedaços chamados placas. As placas da crosta estão sempre em movimento, levadas pelo inimaginável calor que emana do núcleo terrestre. Quando elas colidem, o impacto faz curvar as terras planas, formando desfiladeiros, abismos e montanhas. O Himalaia tem quase 9.000 metros de altura e cresce pouco mais de 1 centímetro por ano, enquanto a Índia comprime o resto da Ásia. Descer um desfiladeiro que sofreu erosão é como fazer uma viagem de volta no tempo, porque mostra como a crosta da Terra mudou e continua mudando. Diferentes camadas de rocha construíram a superfície terrestre durante milhões de anos e são implacavelmente corroídas pelo vento e pela água. Sabemos que a distância da superfície até o centro da Terra é de 6.370 quilômetros. Vamos tentar referenciar esta distância. Esse avião está voando a 3.600 metros. Os paraquedistas saltarão 2.100 metros em queda livre antes de abrir os paraquedas. Eles cairão a mais de 160 km por hora e nessa velocidade chegariam à superfície em pouco mais de 1 minuto. Se continuassem nessa mesma razão até o centro da Terra, levariam mais de 39 horas. A distância é a mesma, por exemplo, de São Paulo a Miami. Júlio Verne já havia lido muito sobre as rochas e fósseis de homens primitivos que os exploradores estavam descobrindo nos Pirineus franceses. Foi daí que veio a inspiração para escrever A Viagem. Mas como não era de meias medidas, ele se perguntava o que aconteceria se os exploradores fossem muito mais fundo. Júlio Verne adorava invenções tecnológicas e equipou seus heróis com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos, pois sabia que chamas vivas embaixo da terra representavam um grande risco. Ele então solucionou de maneira original esse problema numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e apenas os cientistas conheciam a eletricidade. Os geólogos da época acreditavam que os vulcões que entravam em erupção deixavam cavernas gigantescas e túneis embaixo da Terra. Júlio Verne baseou-se nisso para fazer sua rota ao centro do planeta. Ele era fascinado pela geologia e seus exploradores passaram por locais repletos de minerais e metais preciosos e penetraram em catedrais de estalactites e estalagmites, formadas no calcário por 1 bilhão de gotas d'água. Ainda hoje, muitos se dedicam à exploração de cavernas e acredita-se que para cada caverna conhecida, há 9 que ainda não foram descobertas.
Estas são as novas fronteiras para a exploração do nosso planeta. Hoje sabemos que elas não podem nos levar ao centro da Terra. As cavernas mais profundas chegam apenas a 1.500 metros. Mas a necessidade, ou ganância, segundo muitos, nos levou ainda mais longe. Há séculos estamos perfurando a crosta terrestre em busca de tesouros minerais. A mineração começou com buracos simples no chão, mas quando os depósitos da superfície se esgotaram, tivemos que ir mais fundo e foram então escavadas as minas, com seus poços e galerias. Valia a pena, pois a recompensa era muito grande. Estes homens estão indo em direção ao centro da Terra. Eles procuram ouro, um metal valioso o suficiente para justificar uma escavação de 5 quilômetros dentro da Terra. A mina é tão profunda que, se fosse contínuo, o cabo se quebraria por causa do próprio peso. É por isso que os mineiros têm que mudar de elevador no meio do caminho. Esta é a mina mais profunda do planeta. É também o mais fundo que alguém já chegou escavando a crosta terrestre. Esses mineradores fazem isso todos os dias. Eles estão a 3.600 metros de distância da superfície. Há uma maneira de se ir ainda mais para baixo, mas não cavando, e sim mergulhando. Em 1960, 3 homens usaram um batiscafo chamado Trieste para chegar ao ponto mais profundo do planeta, o Abismo Challenger, na Fossa das Marianas, próximo à ilha de Guam, no Pacífico. Jacques Piccard e Don Walsh são as únicas pessoas a atingir essa profundidade. Um número maior de pessoas já andou na Lua, e depois deles, ninguém mais foi tão fundo. Aqui a profundidade do oceano é maior do que as montanhas mais altas da Terra. A distância entre o leito oceânico e a superfície equivale à altitude a que voam os aviões, 12.000 metros. Mas a que distância está este ponto do centro da Terra? Os exploradores conseguem espremer-se até 1.500 metros dentro das cavernas. Todos os dias, mineradores trabalham na mina mais profunda do mundo. E em 1960, o Trieste chegou ao ponto mais profundo da Terra. Mas até o centro do planeta são 6.370.000 metros. Até agora, só arranhamos a superfície. A verdade é que há uma maneira de batermos todos os recordes sem cavarmos um único buraco. Para quem não se importa com uma boa caminhada, o local onde podemos ficar mais próximos ao centro da Terra é o Polo Norte. Declaro que chegamos ao centro do planeta. O Polo Norte! Isso acontece porque a Terra não é redonda, mas sim levemente elíptica. A força centrífuga fez com que o planeta se avolumasse na altura do Equador enquanto esfriava e se solidificava. Os satélites nos mostram que essa barriguinha continua aumentando mesmo com a elevação do nível do mar. É uma quantidade mínima, mas a precisão da medição feita do espaço é fantástica. Júlio Verne teria adorado.
O autor era fascinado pela exploração, particularmente das regiões polares. Elas ainda não haviam sido conquistadas. Júlio Verne escreveu Capitão Hatteras. Nele, seu herói norte-americano é o primeiro homem a alcançar o Polo Norte. Em 1909, poucos anos após a morte do escritor, um americano, o comandante Robert Peary, foi o primeiro a conseguir essa façanha na realidade. O século XIX foi extremamente fértil para os cientistas que estudavam o planeta. Charles Darwin escrevia A Origem das Espécies, argumentando que a paisagem, os animais e as plantas levaram milhões de anos para evoluir. Júlio Verne estava fascinado com os fósseis, os restos de criaturas já extintas. Em seu romance, ele criou uma cena na qual o professor Lidenbrock, Axel e Hans encontrariam mais que ossos antigos. E se eles se deparassem centenas de quilômetros embaixo da Terra com exemplares vivos de espécies consideradas extintas? Hoje, restos de criaturas extintas continuam sendo encontrados em todo o mundo. E novas espécies ainda estão sendo descobertas. Uma equipe da Universidade de Bristol, na Inglaterra, liderada por Mike Benton, está reunindo fósseis do que pode ser o dinossauro herbívoro mais antigo do planeta. Fósseis são os restos de plantas e animais que já viveram. Por exemplo, uma criatura que vive no mar, quando morre, sua carcaça vai para o fundo. Com o tempo, seus ossos ficam sem carne, que é comida por outros animais, e os ossos acabarão sendo enterrados pela areia ou lodo. No curso de dezenas ou centenas de anos, com a pressão desse sedimento, minerais se infiltrarão nesses ossos, transformando-os em fósseis. Retirar os ossos das rochas é uma tarefa difícil que requer habilidade e paciência. Não há qualquer meio moderno de realizá-la mais depressa. Os fósseis podem nos contar muita coisa. Podem nos mostrar qual a idade das rochas, por exemplo, porque há criaturas diferentes que viveram em épocas diferentes. Eles também podem ser usados para reconstruir como a vida era. O paleontólogo é como um investigador que procura e reúne os pedaços dessas plantas e animais antigos usando o conhecimento anatômico, comparando com formas modernas, e consegue literalmente trazer o passado para o presente. As pessoas sabiam alguma coisa sobre a história do planeta na época de Júlio Verne. Os geólogos estavam estudando a sequência de formação das rochas já fazia uns 30 anos. E perceberam que encontravam rochas cada vez mais antigas à medida que recuavam no tempo. E examinando os fósseis, achavam cada vez mais criaturas de aspecto estranho e antigo. No livro, Júlio Verne conseguiu trazer o passado ao presente e adaptar as espécies do presente para a vida subterrânea. Ele sabia que as plantas não poderiam sobreviver já que precisavam da luz do sol, mas acreditava que os fungos pudessem se desenvolver. Nas profundezas, onde as temperaturas eram mais altas e a umidade maior, o escritor fez com que seus heróis encontrassem cogumelos de proporções imensas.
Mas o que será que pode ser encontrado numa verdadeira viagem ao centro da Terra? Os morcegos são os animais cavernícolas mais conhecidos, mas eles usam as cavernas somente como hotéis e saem durante a noite para se alimentar. Temos que ir mais fundo para encontrar uma forma de vida mais estranha. Estes são alguns dos últimos locais inexplorados do planeta. Todas as cavernas têm vida animal, mas será que elas se desenvolveram aqui, no isolamento? Ou será que vieram da superfície? São animais que não precisam de coloração para protegê-los do sol e nem de olhos para enxergar, uma vez que vivem em total escuridão, encontrando comida pelo tato e pelo cheiro. Animais que vivem em cavernas, os chamados trogloditas, são difíceis de serem estudados. Eles vivem em fendas muito pequenas e podem nunca ser encontrados, até mesmo pelos exploradores mais intrépidos. John Parks é especialista em geomicrobiologia. Para trabalhar com essas esquivas formas de vida, ele vai e vem do trabalho de um jeito que a maioria das pessoas faria de tudo para evitar. Encontramos vida na Terra independente do fato de que quanto mais fundo você vai, maior é a pressão e mais alta é a temperatura. Mas são formas de vida muito pequenas, são organismos microscópicos, em sua maioria bactérias, organismos que conseguem sobreviver nessas condições. Algumas criaturas conseguem crescer em ambientes de 113 graus Celsius, uma temperatura muito mais alta que a da água fervente. O mais fascinante na vida abaixo da superfície são as primeiras estimativas da população total de bactérias lá embaixo, que mostram que lá estão cerca de 70% de todas as bactérias do planeta. A maioria vive abaixo da superfície. Elas não estão na camada fina mais próxima dos animais e plantas a que estamos acostumados. O que será que essas bactérias comem? Novas descobertas sugerem que elas talvez comam a própria Terra. Na época de Júlio Verne, a ciência acreditava que todas as cavernas haviam sido criadas pela água que corroía as rochas. Será que é isso mesmo? Essas cavernas foram formadas há milhões de anos antes que o nível do mar subisse. Hoje elas estão abertas apenas para intrépidos cientistas como Sam Smith. Ela acredita que não foi a água que corroeu as rochas, mas sim as bactérias. Acredito que sem as bactérias, as cavernas e calcários não existiriam. Elas são necessárias para formar os ácidos carbônicos e outros ácidos encontrados no solo acima da zona onde as cavernas podem se formar e que começam, então, a escavar a caverna. Não há dúvida de que, com o tempo, a corrosão pela água também tem seu papel, mas a presença das bactérias também é necessária. O local de estudos fica na península de Yucatán, no México. Um lugar onde as rochas ainda estão em formação, de maneira que Sam pode examinar as mudanças pelas quais elas estão passando agora. Em Yucatán fica o mais longo sistema de cavernas submersas do planeta. É o melhor lugar que existe para explorar o lado subterrâneo do nosso mundo. Pronto? Vamos mergulhar? Essas cavernas têm 80 quilômetros de extensão e mais de 120 metros de profundidade. Se Sam estiver certa, as bactérias que comem rocha as escavaram e continuam fazendo isso. Na busca pelas bactérias, ela penetra nesse labirinto embaixo d'água. É um lugar perigoso.
A pesquisa leva a tecnologia de mergulho ao limite. Há apenas 3 cientistas no mundo que têm experiência suficiente para mergulhar em cavernas tão profundas. Todos os equipamentos contam com 1 ou até mesmo 2 sobressalentes, uma vez que os problemas têm que ser resolvidos no local imediatamente. Esse não é o melhor lugar para se perder quando o ar está acabando. Para encontrar seu caminho de volta pelo labirinto, os mergulhadores precisam confiar suas vidas a uma teia de fios. Eles nunca se esquecem de que se algo der errado, não há como simplesmente flutuar até a superfície. Poderiam morrer muito antes de chegar à saída. Quando Sam encontra finalmente um local onde as bactérias podem estar comendo a rocha, assegura-se de que as amostras coletadas sejam perfeitas. Recolhemos as amostras de bactérias em recipientes esterilizados, em autoclave, esterilizando-os pela pressão ou lavando os recipientes com álcool. Para colher as amostras, usamos um tubo de 10 metros de comprimento feito de silicone, que permite alcançar as que estão até essa distância de nós, minimizando o distúrbio causado pelo mergulhador na água. E essa amostra será a mais estéril e limpa possível. Depois de chegar até aqui, é vital que Sam não acabe contaminando as amostras com suas próprias bactérias. Após recolhermos as amostras, levamos imediatamente até a superfície, onde elas são colocadas e mantidas no gelo o mais rápido possível, até chegarmos ao laboratório do acampamento. As análises básicas podem ser feitas em campo, mas essas bactérias que supostamente comem rocha devem ser enviadas a um laboratório na Inglaterra para investigações mais detalhadas. Durante a viagem pelo México, as bactérias ficam refrigeradas a 4 graus Celsius, aguardando. No laboratório, são separadas, divididas e aquecidas até 24 graus, a temperatura da água nas cavernas. Sam quer saber quantas bactérias que comem rocha existem. Se são todas do mesmo tipo. E, acima de tudo, verificar se os ácidos que elas produzem podem esculpir as cavernas. Se a pesquisadora estiver certa, a geologia dará um passo enorme. Pensar que algo tão pequeno quanto uma bactéria que tem 1 micron de tamanho, ou seja, 1 milionésimo de metro, consegue alterar algo tão grande, ter um impacto tão grande no ambiente à sua volta, é fascinante. Existem bactérias em todos os lugares, no ar, na água, na terra, no mar. É possível encontrá-las em qualquer parte do planeta. Elas conseguem viver em temperaturas extremas e inclusive no ácido. É provável que a descoberta de bactérias no subterrâneo do planeta esteja condicionada à temperatura. Mas ainda não alcançamos essa temperatura máxima. Não chegamos tão fundo assim a nenhum nível onde elas não estivessem. Pode ser que as bactérias acabem se revelando os verdadeiros tesouros enterrados no planeta, tão valiosas para nós no futuro quanto os minerais hoje. Estamos todos acostumados a usar detergentes biológicos no sabão em pó.
Eles vêm de organismos que vivem em ambientes com temperaturas de até 60 graus Celsius. Se encontrarmos organismos que crescem em temperaturas de 130 a 150 graus, eles poderiam funcionar como catalisadores esplêndidos para toda uma gama de diferentes compostos. Ao contrário do que acontece com alguns minerais, não há falta de bactérias. Elas podem ser encontradas em qualquer lugar e em qualquer profundidade. Elas conseguem sobreviver durante milhões de anos enterradas vivas, sem comida nem oxigênio. Sabemos que 40% de um campo de petróleo acaba ficando no solo em pontos de onde não conseguiremos extraí-lo. Mas se por acaso tivermos meios de manipular esses organismos, eles poderão converter o petróleo em gás. E muitos anos mais tarde teríamos reservatórios de gás viáveis em vez de reservatórios de petróleo esgotados. As bactérias conseguem digerir a rocha em volta dos minerais e já são usadas em minas de ouro. Há uma grande biodiversidade lá embaixo apenas esperando para ser descoberta. A ideia de se utilizar micróbios para extrair minerais estava além da imaginação, até mesmo de Júlio Verne. Seus aventureiros encontraram cobre, manganês, platina e ouro. E deixaram todos eles, certos de que estavam longe demais da superfície para serem, como disse Júlio Verne, extraídos do túmulo. Mas a tecnologia vem provando que ele estava errado. A mineração a 3.700 metros é cara e difícil. A cada 1.500 metros que se desce, a temperatura da Terra aumenta cerca de 10 graus. Aqui o trabalho exige resfriamento e ventilação em larga escala. A mina usa mais eletricidade do que uma cidade pequena, produzindo 80 mil toneladas de gelo por dia e trazendo de 3.000 metros de profundidade 10 toneladas de minério para extrair cada grama de ouro. É o histórico das rochas que permite a mineração aqui em tal profundidade. Na maioria dos lugares seria quente demais. Mas na África do Sul, a crosta terrestre é mais antiga que na maior parte dos outros lugares e teve, portanto, mais tempo para esfriar. Há 2,5 bilhões de anos, o ouro se acumulou como um lago na superfície. Com o passar do tempo, a Terra e o ouro foram forçados para dentro do planeta. Nenhum depósito mais rico que esse foi descoberto até hoje. Essa é a origem de 3/4 do ouro do planeta, mas isso significa apenas 2.000 toneladas. Para descobrir por que metais como o ouro e a platina são tão raros, precisamos voltar para a época quando todo o planeta ainda era liquefeito, há mais de 4 bilhões de anos. Um asteroide gigante colidiu com a Terra ainda em formação. O núcleo de ferro do asteroide afundou, levando consigo os metais do planeta. Os fragmentos de rocha, mais leves, ficaram girando em torno da Terra e acabaram transformando-se na nossa Lua. É por isso que a Lua não tem metal em seu núcleo. E é também por isso que o metal é raro na crosta terrestre. Ele chegou muito depois, de carona nos meteoritos vindos do espaço. Se quisermos mais metais, teremos que chegar ao centro do planeta, que é, na sua maior parte, formado por ferro e níquel, mas com 1% de ouro. Pode não parecer muito, mas o núcleo é tão grande que essa quantidade poderia formar uma camada até a altura de nossos joelhos sobre toda a superfície do planeta. Na África do Sul, os mineradores já estão indo mais fundo em busca de ouro. Eles querem seguir o veio até 5 quilômetros de profundidade, onde o resfriamento da mina representa 20% do custo.
Para extrair o precioso metal, provavelmente serão necessários trajes termicamente controlados ou robôs. Assim como na África do Sul, no noroeste da Rússia, há camadas de rocha que estão entre as mais antigas e, portanto, mais frias do planeta. Neste local, há 30 anos, foi feita uma tentativa de se perfurar o buraco mais profundo da Terra. Poucos anos antes, os alemães haviam tentado e falhado. Com 9.000 metros de profundidade, os buracos se fechavam sempre que o perfurador era removido. As rochas eram muito novas e quentes e ainda estavam moles ou flexíveis. Quatorze anos depois, os russos conseguiram alcançar 12.000 metros. Amostras foram retiradas e analisadas pelos geólogos sob grande expectativa. Ninguém havia visto rochas de um local tão profundo. Em 1860, ninguém sabia exatamente o que acontecia a 6.370 quilômetros de profundidade. Mas Júlio Verne havia estudado o suficiente para saber que viajar ao centro da Terra seria como voltar no tempo. O autor ambientou uma famosa cena num imenso oceano subterrâneo, iluminado apenas por raios e tempestades magnéticas. Era fantasia. Mas os exploradores de Júlio Verne eram também viajantes do tempo. À medida que avançavam para o centro, voltavam também no tempo. Júlio Verne descreveu esse encontro com base nos fatos, ou quase. As criaturas que viviam nas profundezas já foram reais há 200 milhões de anos. Júlio Verne estava certo. Há um grande mar feito de ferro derretido no centro da Terra. Ele se agita em torno do sólido núcleo interno e gera magnetismo, um campo de força colossal. Esse campo se projeta até 59.000 quilômetros no espaço e nos protege da radiação solar. Mas existem indícios de que sua potência está se esgotando. E isso pode significar que ficaremos expostos a uma dose letal de raios cósmicos. Em Harvard, Jeremy Bloxham tenta descobrir por que isso está acontecendo. Um dos objetivos da nossa pesquisa é tentar desenvolver a capacidade de prever o que acontecerá ao campo magnético no futuro. E é um grande interesse, particularmente neste momento, porque nos últimos 150 anos, sua força diminuiu cerca de 10%. E essa é uma razão de decréscimo, característica de um campo que vai entrar em inversão magnética. É uma pergunta importante. Será que o campo magnético vai mesmo se inverter? Uma inversão magnética significa que o Polo Norte se tornará o Polo Sul e vice-versa. As bússolas apontarão para o sentido oposto. A navegação ficará literalmente de cabeça para baixo. Mas não será a primeira vez que algo assim acontece.
Deve ter havido cerca de 60 inversões nos últimos 30 ou 40 milhões de anos. Em termos geológicos, portanto, é um evento bastante frequente. Mas na escala temporal da experiência humana, é bem raro. O que aconteceria numa inversão? Será que conseguiríamos nos orientar? Atualmente, as bússolas magnéticas são raramente usadas para a navegação. O mais comum é o sistema de posicionamento global via satélite, que não seria afetado. Mas antes da inversão, o escudo magnético do planeta falharia. E sem ele, os satélites bombardeados pela radiação seriam destruídos no espaço. As coisas dariam errado não apenas para a navegação humana. Muitos animais se apoiam em bússolas magnéticas internas para migrar. Ninguém sabe como eles se comportariam. Mas as inversões não acontecem da noite para o dia, pois o campo de força decai lentamente. Jeremy o observa de perto. Uma grande variedade de técnicas pode ser usada para avaliar como o campo está mudando. Temos medições modernas feitas por espaçonaves em órbita, especificamente para o campo magnético. Temos observatórios permanentes em diversos lugares do planeta que fazem medições constantes do campo magnético. Mas os detalhes desse processo, seu modo de funcionamento, são pouco conhecidos. É por isso que Dan Lathrop, da Universidade de Maryland, construiu um modelo ativo do núcleo da Terra. Estamos montando uma sequência de experimentos progressivamente maiores e mais potentes para tentar chegar aos mesmos parâmetros do núcleo externo do planeta e tentar entender como a Terra gera seu campo magnético. Fique de olho na temperatura. Está bem. Queremos saber como esse campo é produzido e qual é a sua potência. E entender o que causa todas as mudanças visíveis, as anomalias no campo e as inversões. Queremos entender qual é a causa e também poder prever esses acontecimentos. O leito do Oceano Atlântico já foi testemunha de inversões do passado, porque a lava se alinha com o campo magnético à medida que se solidifica. O problema é que as inversões não são regulares. Para prever a próxima, temos que saber o que está acontecendo no núcleo do planeta. Passando para 10 rotações por segundo. Temos dois tipos diferentes de experimento em andamento. No primeiro, acionamos hélices que agitam o fluido, uma hélice de cada lado, iniciando o fluxo de turbulência. A esfera no centro do experimento representa o núcleo da Terra. O sódio faz o papel do ferro e as hélices simulam a rotação. Preste bastante atenção na vedação. O ajuste da velocidade afeta o magnetismo gerado. Para ver se não há vazamentos. Eu não vi nenhum até agora. Muito bem. Eu vou continuar. Até agora, a equipe não conseguiu produzir um campo magnético constante. Para simular a Terra de modo mais realista, a esfera terá que ser muito maior. No outro experimento, temos uma configuração muito próxima do exterior do núcleo. Giramos rapidamente a esfera que tem uma camada de metal líquido e, quando aquecemos o limite externo, esfriamos a esfera interna e provocamos uma convecção, como o que acontece quando a água ferve numa panela de macarrão. Neste caso, é a agitação do metal líquido que provoca a turbulência e afeta o campo magnético. Einstein dizia que o desafio mais importante não resolvido da física era o campo magnético terrestre. Ninguém sabe quando a próxima inversão vai acontecer. Apenas uma coisa é certa: os polos magnéticos irão sim se inverter. A influência de Júlio Verne no mundo foi imensa. Ele impulsionou gerações de jovens leitores a fazer carreira na ciência, engenharia e exploração, e inspirou os inventores do submarino, do helicóptero e do rádio. Não há dúvida de que seus romances influenciaram as mentes que mudaram nosso mundo.
Quando Júlio Verne morreu no começo do século XX, poucos sabiam que o escritor teria tanta influência no futuro. Sua vida pode ser resumida pela inscrição em seu túmulo: Avante a imortalidade e juventude eterna. A aventura de Júlio Verne levou o professor Lidenbrock, Axel e Hans numa jornada incrível. Era uma fantasia, mas como todos os romances do escritor, baseava-se nos fatos científicos mais recentes da época. Os progressos feitos desde a sua época são inacreditáveis. Recolhemos lava derretida, a esmagamos, quebramos e observamos numa máquina tão sofisticada que consegue identificar íons individuais. Coletamos o gás dos vulcões e analisamos com precisão para saber o que está acontecendo no seu interior a centenas ou milhares de metros abaixo da superfície. Reproduzimos minerais idênticos aos que existem dentro da Terra, imitando as inacreditáveis pressões e temperaturas. E ainda estamos descobrindo o modo como nosso planeta foi formado e como continua a mudar. Percorremos um longo caminho, não em distância, mas em conhecimento. Nos aventuramos a 320 mil quilômetros no espaço, mas a apenas 11 quilômetros para dentro do nosso planeta. Júlio Verne disse certa vez ao seu pai que sua cabeça estava cheia de ideias improváveis, mas que aquilo que um homem é capaz de imaginar, outros serão capazes de realizar. Se Júlio Verne estiver certo, um dia conseguiremos fazer uma viagem ao centro da Terra. Versão brasileira DPN Santos.